A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira. 28 de outubro foi o Dia do Servidor. Defendê-lo é defender a sociedade. Mobilização do Proifes e entidades está surtindo efeito. Luta contra a PEC 32 segue firme em Brasília. Cinti-RN convoca trabalhadores e trabalhadoras em educação para 16º Congresso Estadual. Cientistas e sociedade se mobilizam contra corte de verbas para a ciência. Museu Câmara Cascudo lança novo canal para agendamentos e visitas guiadas virtuais. Orquestra Filarmônica e Madrigal da UFRN realizam apresentação nesta terça-feira. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Ontem foi celebrado o Dia do Servidor Público. A data vem novamente num momento ímpar, em que se mostra mais uma vez a importância desses profissionais e desses serviços no nosso dia a dia. Durante a pandemia, foram os profissionais da saúde que se desdobraram para atender um contingente de pacientes, enfrentaram corredores lotados, falta de equipamentos de proteção individual e que sofreram com a exaustão. Na educação, da mesma forma, os professores habituados com o contato presencial precisaram adaptar suas rotinas, se reinventar e se redescobrir no ofício da docência. Iniciamos o programa de hoje com uma mensagem do presidente do Adurne Sindicato, professor Oswaldo Negrão, em homenagem a todos os servidores públicos. Nesse 28 de outubro, nós comemoramos o Dia do Funcionalismo Público. Em nome do Adurne Sindicato, nós queremos dar os parabéns e as congratulações para todos os profissionais da saúde que são funcionários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas também queremos comemorar juntamente com todos os funcionários públicos municipais e estaduais e federais que constituem aqueles trabalhadores que compõem os serviços públicos brasileiros. Nesse momento de extrema preocupação em que o governo federal apresenta a proposta da PEC 32, é fundamental nós reconhecermos a importância, em especial para as parcelas das populações que dependem do serviço público, essa relação entre o público e o privado e a relação entre o funcionalismo público e a qualidade do serviço ofertado à população. Nesse sentido, quando o Estado formula políticas públicas, é fundamental que existam profissionais devidamente qualificados que possam, de fato, colocar em prática essas propostas e, para isso, nós precisamos, sim, a valorização desses trabalhadores que atuam. É muito importante nós termos a dimensão da realidade que nós vivemos no Brasil nesse ano de 2021, que vem se somando com vários problemas econômicos e sociais, e mais do que nunca, as políticas públicas são uma oportunidade para que as pessoas tenham acesso às relações mínimas constitucionais, que são as garantias à saúde, à educação, à segurança pública, e para isso nós precisamos justamente valorizar esses trabalhadores, essas trabalhadoras que atuam no campo da saúde, que atuam no campo da educação, e é importante também relembrar que nós, para além dos profissionais que estão na ativa, nós também precisamos garantir a qualidade de vida e a dignidade daqueles trabalhadores que nos antecederam, ou seja, os trabalhadores que já são aposentados, os seus pensionistas, e também precisamos levar em consideração as gerações que ainda irão nos substituir no futuro. Portanto, salve o dia 28 de outubro, parabéns para todas e todos. Educação em pauta.
4 semanas seguidas que o Proifes Federação, através dos seus sindicatos, tem marcado presença forte em Brasília na defesa da educação brasileira pública e de qualidade e dos serviços públicos. A semana foi marcada por atos nos aeroportos da capital federal e também nos estados, para pressionar os parlamentares a se posicionarem contra a reforma administrativa, como explica o professor Rui Alckmin Rocha, diretor do Adurne Sindicato. É muito importante que as representações sindicais continuem firmes no trabalho em Brasília. Nós do Adurne Sindicato e do Proifes Federação estivemos nos gabinetes, visitamos, dentro de um trabalho sistemático, os professores se revezando, a cada semana um grupo tem participado, é um trabalho que tem surtido resultados. Estamos conversando com professores, tanto da oposição ao governo, quanto deputados que estão apoiando e até mesmo os deputados que deveriam estar mais entusiasmados com a aprovação da reforma administrativa, eles estão relatando um cenário de desalento. Não há muito clima para votar a reforma administrativa agora. Ainda assim, é necessário que as instituições públicas se façam presentes, os servidores públicos estejam constantemente conversando com os deputados das bancadas estaduais. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos conversado com diversos deputados, Por exemplo, conversamos recentemente com o deputado Rafael Mota, com a deputada Natália Bonavides. Eles reafirmaram sua posição contrária à PEC, mas até outros deputados como o Walter Alves, a Carla Dickson, eles estão bastante resistentes a essa proposta de reforma. E tantos outros também estão se manifestando de maneira bastante crítica à proposta de PEC, a proposta de reforma administrativa. Jornal da Educação. Extra Classe. O SINT-RN está convidando os trabalhadores e as trabalhadoras em educação de todo o Rio Grande do Norte para o 16º Congresso Estadual da entidade. O evento ocorrerá entre os dias 10 e 12 de dezembro e vai definir as bases de atuação do sindicato no quadriênio 2022-2025. Realizado no Mar Dunas, Centro de Eventos em Nísia Floresta, o 16º Congresso acontece no ano do centenário de Paulo Freire e homenageia José Teixeira da Silva, João Campos e Olavo Ataíde, falecidos recentemente, e traz como tema "Não é crise, é um projeto de classe. O mundo não é, o mundo está sendo". Depois do intervalo, cientistas e sociedade se mobilizam contra o corte de verbas para a ciência. Museu Câmara Cascudo lança novo canal para agendamentos de visitas guiadas virtuais. Orquestra Filarmônica e Madrigal da UFRN realizam a apresentação nesta terça-feira. Os detalhes você confere logo a seguir. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação.
O dia 26 de outubro, terça-feira, foi um dia de grande mobilização contra o corte de verbas para a ciência. Diversas entidades científicas, incluindo a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, assumiram a linha de frente na organização de um Dia Nacional de Protestos e Atividades Virtuais. O professor Dárlio Inácio, diretor do Adurne Sindicato e membro do Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia do Proifes Federação, fala sobre o andamento das ações que buscam reverter o corte de 600 milhões de reais no orçamento da ciência brasileira. Parece estranho, né, a gente falar sobre o óbvio, que são os recursos para ciência, tecnologia, inovação, extensão, e a gente vem debatendo esse assunto aqui no programa algumas vezes e recorrente, porque esses assuntos do financiamento para pesquisa, extensão, inovação, desenvolvimento científico e tecnológico, eles vêm sendo ameaçados constantemente no governo, que eu gosto de chamar do desgoverno atual, principalmente para o setor público, né? A gente está na semana do servidor público e a gente tem sofrido bastante ameaças e concretas, do ponto de vista concreto. Parece irônico, mas é verdade que os recursos para ciência e tecnologia, desde o começo desse desgoverno, vem sendo contingenciada de uma forma extremamente drástica. Não apenas contingenciada, mas negada, a gente pode dizer assim. Existe o Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, que ao longo de muitos anos ele vem sendo utilizado como uma fonte, por exemplo, para os recursos para a CAPES, para os recursos para o CNPq e para outros recursos que envolvem editais voltados para a ciência e tecnologia usando recursos públicos. O que acontece? O FNDCT, ao longo desse governo, foi drasticamente contingenciado, sendo liberado apenas 0,5%. Em pressões, articulações no Congresso, vários grupos, como Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é uma entidade extremamente conceituada no Brasil, nós mesmos dos sindicatos, através do Proifes Federação, que é a federação que congrega vários sindicatos, através do Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia, que dialoga também a extensão, temos debatido isso em lives e temos pressionado no Congresso e em outros lugares várias manifestações, tanto virtuais como presenciais, para liberar o dinheiro do FNDCT. Nós chegamos a postar em nossas redes sociais recentemente a liberação de cerca de 600 milhões para vários editais, como, por exemplo, o edital universal do CNPq. Entretanto, o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, resolveu tirar esse dinheiro, dizer que não ia mais ter esse de 600 milhões para ciência e tecnologia, que nem é o recurso todo do FNDCT, é uma parte do FNDCT que deveria ser descontingenciada e foi anunciado que seria descontingenciada pelo desgoverno, que anuncia uma coisa numa semana, poucas semanas depois ele desfaz o que fez naquela semana seguinte. Então, o que acontece? A luta agora é para cumprirem a liberação desses 600 milhões, né? Bom, eu não estou dizendo aqui que isso aconteceu, mas os bastidores do Congresso que eu tive lá recentemente, e a gente teve conversando com vários deputados de oposição e de situação, é que uma parte desse recurso que foi, vamos dizer, dito que foi liberado e depois não dito que não seria mais, seria para comprar votos para aprovar a PEC 32, a reforma administrativa, que é a que a gente está na luta, que se essa reforma administrativa for aprovada, praticamente é um golpe muito forte nos serviços públicos, ou seja, em toda a sociedade brasileira e, lógico, nos servidores públicos. Então, existe esse murmúrio aí, essas vozes falando que uma parte desse dinheiro que seria para o FNDCT foi, de novo, contingenciado para poder ir para emendas parlamentares que seriam para tentar agariar votos. Nós estamos nessa luta, acreditamos que nós estamos vencendo nesse momento, que a reforma administrativa não será aprovada, a PEC 32, porque ela acaba com a estabilidade dos servidores públicos. Tem uma cláusula nessa PEC 32 que ela
permite contrato por 10 anos temporários. Se ela permite isso, as contratações definitivas vão parar de ocorrer. Então, as carreiras, por exemplo, como as dos professores universitários, não vão ser uma carreira em extinção, caso essa PEC seja aprovada. Com muita pressão, um congresso, nas ruas em Brasília, nos aeroportos de todo o Brasil, nós estamos conseguindo barrar até esse momento a PEC 32. Então, a PEC 32 tem tudo a ver com o contingenciamento dos recursos para a ciência e tecnologia. Nesse contexto, né, desse contingenciamento, desse corte que o Paulo Guedes anunciou dos 600 milhões para a ciência e tecnologia, quais são as consequências disso? As consequências disso, os editais são lançados e provavelmente não vai ter recurso para ser cumpridos, né, para poder os pesquisadores receberem esse recurso para executar seus projetos. Vão ficar como projetos aprovados, entretanto, sem recurso para execução. Outra consequência disso, a gente fica numa instabilidade sem saber o cenário de execução de projetos, de desenvolvimento de projetos de pesquisa, para poder a gente trabalhar com mais tranquilidade, né, com serenidade. Então, o que é que tem sido feito em relação a essas pressões? Quais são os resultados dessas pressões? De ontem, dessa semana, nos últimos 2 dias, a gente tem visto que o Senado tem dito, né, vários senadores têm dito que vão travar a pauta do Senado, não vão aprovar nenhuma medida lá no Senado, não vão avançar com os projetos que forem colocados no Senado, a não ser que aconteça esse descontingentamento dos 600 milhões para a ciência e tecnologia, para a pesquisa de um modo geral. Então, estamos nesse processo, né, nesse diálogo, e o Senado está nos apoiando nesse sentido. Jornal da Educação. Extra Classe. O Museu Câmara Cascudo retomou em julho as visitas virtuais guiadas para grupos escolares que queiram utilizar o acervo e as exposições do museu para complementar o conteúdo de trabalho em sala de aula com os alunos. Devido à pandemia, as atividades têm sido realizadas de maneira virtual. Com o intuito de otimizar esse serviço, o setor educativo disponibilizou um novo contato no WhatsApp, o 849-9229-6618. Repito sim o número, 849-9229-6618. Exclusivo para os agendamentos. Além disso, também é possível fazer a marcação pelo e-mail educativo.mcc.frn@gmail.com. As visitas guiadas virtuais ocorrem geralmente pelo Google Meet, mas podem ser adaptadas para a plataforma indicada pelo professor responsável pelo grupo ou pela própria instituição de ensino. São destinadas tanto para as turmas que ainda estão no modelo remoto, quanto para o híbrido, remoto e presencial, e para o modelo totalmente presencial. Agenda da Educação. A Orquestra Filarmônica e o Madrigal da UFRN farão uma apresentação nesta terça-feira, dia 2, às 18 horas, na Igreja Nossa Senhora da Apresentação. O evento contará com a obra Requiem, de Gabriel Fauré. Fauré foi um compositor francês reconhecido como um dos grandes nomes do impressionismo. A regência é do professor da Escola de Música da UFRN, André Muniz, que faz a seguir um convite especial aos ouvintes do Jornal da Educação. No próximo dia 2, o Dia de Finados, nós entendemos que era necessário não perder de vista a memória daqueles que se foram dentro dessa grande tragédia da nossa geração, que é o advento dessa pandemia do coronavírus. E nesse sentido, juntamos a Filarmônica UFRN com o Madrigal para executar um requiem de um compositor francês chamado Gabriel Fauré. O requiem, dentro da tradição católica, é a missa de mortos, né? É uma missa que se faz onde se pede, né, que o falecido encontre o repouso eterno e a paz, né? E nós achamos que era muito importante, né, executar uma obra para não perder da memória essas 606 mil pessoas até o momento que se foram em nosso país, né? Famílias dizimadas, né, filhos absolutamente desguarnecidos de pai e mãe, e a gente absolutamente não quer
que isso passe em vão, né? A gente não pode perder, não pode haver um apagamento da memória de todas essas histórias. Mas, ao mesmo tempo, esse Requiem, ele tem uma característica muito própria, né? O Gabriel Fauré, que era um organista, né, francês, ele muito provavelmente escreveu essa obra, né, em homenagem aos seus pais, que morreram em um intervalo de menos de um ano, os dois. Mas ele queria trazer realmente uma palavra de consolo, trazer uma música que acalentasse, que acalmasse as pessoas. Então, se de um lado nós estamos procurando não esquecer e referenciar aqueles que se foram, mas a gente também tenta, com essa música, apaziguar o coração daqueles que aqui ficaram. Então, nós estaremos executando esta obra, matriz Nossa Senhora da Prestação, a chamada Antiga Catedral, no dia 2 de novembro, às 18 horas. O ingresso é franco, e a participação garantida a todos, no limite da quantidade de pessoas que comporta aquela igreja. Será um prazer encontrá-los por lá, porque essa música em específico, ela realmente foi feita para tocar o coração, né? Então, é uma música muito bela, e nós estamos nos esforçando para fazer uma prestação do mais alto nível para todos que lá se encontrem. A recomendação do professor André Muniz é chegar cedo ao local para garantir a entrada, já que não haverá reservas de ingressos previamente. A igreja fica em frente à Praça André de Albuquerque, no centro da cidade. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aquela mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.